Oi, pessoal. Meu nome é Paulo Saldiva. Eu sou médico patologista e trabalho na Faculdade de Medicina da USP. Eu gostaria de começar a falar sobre temas que não são, digamos, presentes tanto nos livros-textos, mas que você acompanha, você aprende com a vida e pela observação. Eu creio que, talvez a minha idade, olha que eu já sou um tiozão, meio no bico do corvo, eu me sinto hoje na obrigação de falar para os meus alunos o que não, não, não me foi dito, ou quem estava me dando aula não poderia saber naquele momento. No começo, que eu escolhi como tema inicial o tema do arrependimento. O arrependimento é uma situação que é comum a todos. Quem nunca se arrependeu de nada? Quem nunca teve um arrependimento? Alguns têm menores consequências, né? Por exemplo, as pessoas que põem o nome de uma pessoa que ama no braço, faz uma tatuagem e depois não dá certo e a pessoa se arrepende. Né? E às vezes é difícil de tirar. Né? Lá onde eu moro em São Paulo, no Bexiga, e tem até no comecinho da Rua dos Ingleses, pertinho de casa, tem uma oficina de tatuagem que tira, quando possível, o nome da pessoa ex-amada. E quando não dá, desenha alguma coisa em cima, uma lagartixa, uma cobra, até bichos piores, dependendo do sentimento que você tem para a pessoa que você não gostaria de ter conhecido. Bom, isso é uma brincadeira, é coisa à parte, mas nós sempre nos arrependemos em coisas triviais. Então, sei lá, gente, será que eu devia ter feito isso? Por que eu não fiz aquilo? Né? E algumas coisas geram poucas consequências. Mas o arrependimento ele é um sentimento também necessário para você mudar de condutas, para você voltar atrás. Então, você está numa estrada, você entra numa rotatória no lugar errado, e você descobre que se você continuar naquele caminho, ele vai te afastar cada vez mais do seu objetivo de vida. Então, é melhor e é mais proveitoso que você retorne, perca um pouco mais de tempo, mas retome o caminho certo. E a vida é isso. Você faz uma série de rotatórias. A outra coisa que também acontece, de menor monta, você faz uma escolha, segue um longo caminho nessa estrada que você escolheu, e aí você olha para trás e fala, putz, será que eu devia ter feito tomado outra estrada? Mas será que isso, de fato, teria sido bom? Como a gente não executou aquela opção que ficou para trás, a gente não sabe o resultado que ela teria. Então, você fica, às vezes, glamorizando o passado, imaginando um passado e uma decisão e uma sequência de vida que talvez nunca acontecesse. Bom, essas são as considerações gerais. O arrependimento é uma das coisas que é importante para a gente reorientar o rumo da nossa vida. E também, quando a gente se arrepende de ter feito algo que não nos apraz muito, não nos deixa felizes, ele leva a mudança de conduta. Putz, não vou fazer mais isso. Vou mudar. Então, ele é construtivo. E também ele pode exercitar um dom que muito falta nos dias de hoje, é que se você conseguir, e for o caso, aprender a pedir perdão para aquela pessoa ou aquele grupo de pessoas que você eventualmente se arrepende de ter feito algo contra elas. Então, ou seja, um mundo sem arrependimento seria uma tragédia. Nós, como pessoas, seríamos piores. Nós não teríamos a chance de reparar nossas faltas, nem de reorientar as nossas vidas, e nós estaríamos sempre agindo de uma forma, digamos, egoísta. A vida sem arrependimento traz consigo a irmã da vida sem arrependimento.
que é o egoísmo, que é você se autocentrar e achar que você está certo em tudo. Talvez conheçamos pessoas assim, que vão se arrepender muito tarde, e talvez nunca se arrependam do que fizeram. Agora, na área médica, você tem condições, na área da saúde, você tem condições de arrependimento que são meio extremas, porque nós estamos falando de adoecimento e terminalidade de vida. Eu conheci melhor o arrependimento na hora que eu entrei na faculdade de medicina, bastante novo. Então, você tem o arrependimento, né, putz, errei esse diagnóstico. Eu podia ter feito melhor, eu precisava estudar mais isso. Se você usar, então, essa força para você modificar suas atitudes, se tornar um melhor profissional de saúde, melhor. E, então, esse é o arrependimento dessa forma, nesse nível, ele passa a ser uma ação construtiva. Da mesma forma, uma pessoa que está numa UTI grave, porque fumava demais ou levava uma vida de trabalho, né? Todo mundo sabe que a gente trabalha demais, que a gente vive para trabalhar, que a gente vive para perdido nesse mundo, né? Uma sociedade do cansaço, e às vezes isso cobra um preço. E você se arrepende de não ter tomado medidas para cuidar de si próprio ou das pessoas que você assumiu responsabilidades. Bom, isso é o caminho para a melhora. Então, eu já vi que esse arrependimento, esse arrependimento vem também acompanhado, por vezes, do medo, que é um outro sentimento frequente em nós, e isso faz medo de perder as pessoas que você ama e não cuidava, medo de perder a sua vida, e com isso, essa força, essa combinação de arrependimento com medo, ela faz com que reorientemos a nossa vida e tudo saia melhor. De outra parte, você tem aquele arrependimento que é destrutivo, né? Se a primeira forma de arrependimento, aquele que vem com medo e com mudança de atitude, constrói, o arrependimento, quando ele se associa com a culpa, que é uma sócia bastante frequente do arrependimento, ele destrói. Ele destrói porque ele vem acompanhado de pensamentos, inclusive de uma impiedade que você tem para consigo mesmo, ou para as pessoas que você acompanhava de perto, com afeto, com amor, com amizade, ele vem destruindo é uma atitude destrutiva. E essa é a base, por exemplo, da depressão e das situações de ansiedade que acompanham muito os tempos de hoje. O grande segredo é você transformar o arrependimento destrutivo em arrependimento construtivo ou reparador. Essas duas circunstâncias, o arrependimento, qualquer que seja a forma, ele é, evidentemente, o melhor é o construtivo. O destrutivo tem efeitos devastadores, mas a falta de arrependimento, que é, para mim, que assusta mais, ela é a base do egoísmo, da falta de empatia e da falta de alteridade. Uma pessoa que, se não se arrepende, ela se torna uma pessoa fria, que pensa só nela e não mede as consequências que ela tem para obter o que quer. Então, na medicina, o que eu posso falar agora como professor, né? E também como médico, né? Vou começar a falar como médico. Bom, eu sou patologista, eu converso com as famílias para explicar do que as pessoas morreram. E vem uma série de
sentimentos que são, por exemplo, a tristeza, que é evidente, né? A culpa, né? O arrependimento com culpa. Eu devia ter feito tal coisa, por que eu não percebi tal coisa, tal sintoma? Eu podia ter feito algo de diferente, eu me arrependo disso, mas eu posso garantir, como patologista, tendo a ideia do que a pessoa morreu, 99,9% desses arrependimentos associados à culpa, quando ocorre a perda do ente querido, eles não são reais. Eles são criações apenas da nossa mente, do nosso intelecto, e são pesos que eu procuro tirar através da conversa e da explicação, porque basta a tristeza, não precisa da perda, e não somar isso ao arrependimento e à culpa. Evidentemente que há outros sentimentos que ocorrem nesse momento, uma que é a revolta contra o sistema de saúde, que nós sabemos que tem problemas, mas o que mais me assusta nessa história toda é quando eu converso com uma família e sinto a indiferença. A indiferença também é outro acompanhamento, é outro sintoma que caminha junto com a falta de arrependimento. Então, por que eu estou falando isso? Porque ao longo da vida, os profissionais de saúde vão se arrepender de muita coisa, além das coisas que nós, as pessoas que não trabalham com situações de gravidade, vão se arrepender, que equivalem à compra de imóveis, opção por profissão, escolha de local de emprego, enfim, caminhos que trilharam, você tem consequências, mas na hora que isso compromete a saúde ou a vida de alguém, esse arrependimento torna-se maior. E a grande razão que eu estou falando para isso é que as pessoas têm que cuidam tanto de pessoas doentes quanto as pessoas doentes e seus familiares têm que aprender a se livrar do arrependimento destrutivo. E com isso, poder cuidar melhor de si, e cuidando melhor de si, vocês vão cuidar melhor das pessoas que dependem de vocês. Muito obrigado pela atenção e tudo de bom.